Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Eu quero pedir a você que está chegando que já compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Vai ser uma bênção você poder compartilhar e ver pessoas sendo abençoadas pela palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, eu quero começar aqui com você, nesta oração da noite, no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do 23 diz assim, olha só. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. É interessante que aqui nós vemos uma igreja em oração e a chegada do Espírito Santo, um renovo. No capítulo 2 aqui fala quando o Espírito Santo vem e eles são batizados no Espírito Santo. E aqui no capítulo 4 mostra outra vez um segundo enchimento. Quando você vê, no capítulo 2, você vê a vinda do Espírito Santo. E aqui você vê de novo. Você vê de novo coisas acontecendo, você vê eles fazendo coisas, você vê eles citando o que havia acontecido quando o Espírito Santo desceu. Eles estavam citando o capítulo 2, aqui neste relato, e no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, queridos, você sabe que nós temos um DNA espiritual. Eu, você, cada um de nós carrega um DNA. Esse DNA é aquele código invisível que determina quem nós somos, como crescemos, no que nós nos tornamos. Mas quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo, nós aceitamos a Cristo,
como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. E o Espírito Santo vem e somos então cheios do Espírito Santo. O Senhor, Ele reescreve o nosso código espiritual. É isso que acontece. Quando o Espírito Santo desceu, eles se tornaram outra pessoa, porque nós recebemos um novo DNA, a natureza divina, a própria natureza do Senhor Jesus em nós. Ou seja, nós não somos mais o que a gente costumava ser. Nós nascemos desta semente incorruptível. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nós fomos cheios com o Espírito Santo. E agora, o mundo, ele deve conseguir ver Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso viver, no nosso fervor. Nós nascemos de uma linhagem celestial, porque o Espírito Santo veio do céu. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, quando nós nos convertemos, a gente não apenas se ligou a uma igreja, nós nascemos numa família real, uma família de príncipes, porque o DNA do céu, ele foi transferido para o nosso espírito. Isso que nós lemos aqui, ele nos mostra que nós carregamos a linhagem sanguínea do Senhor, porque fomos lavados pelo seu sangue. E isso tem um significado para nós. Quais são os significados disso? O primeiro significado é que o pecado já não nos define mais. A maldição já não nos prende mais. O nosso passado já não nos aprisiona mais. Nós somos o quê? Nós somos uma nova criação, uma nova criatura, porque a natureza de Deus, ela está na nossa vida, está nas nossas veias espirituais. O diabo não tem como rastrear nossa linhagem, porque o nosso registro foi apagado pelo sangue que Jesus derramou lá no Calvário. Então, nós devemos identificar algumas coisas na nossa vida. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 23, veja, diz assim, nós lemos já: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ou seja, quando eles foram soltos, quem eles procuraram? Eles procuraram seus irmãos, a família de Deus. Quando Pedro e João, eles foram ameaçados, eles não foram lá para os murmuradores, para aqueles que ficavam se queixando. Eles foram até aqueles que eram cheios do Espírito de Deus, cheios do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos saber quem é a nossa família espiritual nesses dias. Quando nós estivermos cheios do fogo de Deus, nós não podemos buscar aqueles que estão frios na fé, não podemos nos juntar com aqueles que estão mornos. Pelo contrário, nós temos que juntar aqueles que são como tochas. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos crer em milagres e os incrédulos não vão crer. Nós vamos ver maravilhas que os incrédulos não vão ver. Então, quando a gente quer ver milagre, estiver vendo milagre, não peça para que os incrédulos concordem contigo.
Não peça para que eles acreditem naquilo que você crê. Você não deve misturar o teu DNA com a incredulidade. Se você quiser se manter forte, você tem que se manter conectado com as pessoas certas, com aqueles que creem em milagres, com aqueles que vivem na presença de Deus, com aqueles que carregam o DNA do Senhor na sua vida. Permaneça com aqueles que são ousados, destemidos, crentes, valorosos. Permaneça com aqueles que seguem a direção do Espírito Santo. Eu vou encerrar aqui. Eu preciso orar. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas não vai dar. Senhor Jesus, eu oro nesse momento e clamo a Ti para que o Senhor traga para todo aquele que está aqui, traga de volta a identidade perdida, que os Teus filhos, eles saibam o DNA que eles carregam, em nome de Jesus. E por causa dessa identidade de filhos de Deus, identidade de filho, de príncipe no reino do Senhor, aonde o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, o amado da nossa alma. E o Espírito Santo, aquele que nos dirige, nos ensina e nos leva a toda a verdade. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a descrença, toda a dúvida, a incredulidade. Do alto da cabeça à sola dos pés, eu expulso toda a enfermidade, os sarcomas, os melanomas, os carcinomas. Eu dou uma ordem agora: mal, sai, bate em retirada, vai embora, fora, em nome de Jesus. Repreendo agora toda ação maligna, toda perturbação, toda pressão alta, arritmia, taquicardia, AVC, infarto. Eu repreendo em nome de Jesus. Dou uma ordem: mal, fora, mal, fora, em nome de Jesus. Eu repreendo nesta hora todo o mau funcionamento dos rins, do pâncreas, do fígado, do baço, do intestino. E eu ordeno a cura, receba a cura. Seja tocado pelo poder que Jesus Cristo nos concede no seu nome. Receba agora, eu imponho as minhas mãos sobre você pela fé e ministro cura no teu corpo, na tua alma. Aleluia, Ramanaya sobre Colobachébrias. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a perturbação, espírito de divórcio, separação, briga, contenda, cai por terra, bate em retirada, vai embora, fora, em o nome de Jesus. Senhor meu Deus, estende a tua mão, abençoa o teu povo, libera a tua unção, em nome de Jesus. Eu peço agora, meu Deus, para que o Senhor estenda a tua mão e põe um bom ânimo, encha o teu povo com o teu espírito, faça transbordar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos empresários, pelos lojistas, pelos autônomos. Eu quero colocar aqui, meu Deus, a vida dos teus filhos na tua presença. Eu oro pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane. Eu oro, meu Deus, abençoa a vida deles. Proteja-os, guarde-os, livre-os do mal, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, estende a tua mão, abençoa os teus filhos, libera o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Querido Jesus, eu repreendo agora toda ação maligna, eu repreendo agora toda perturbação, eu repreendo agora o espírito da inveja, eu repreendo agora toda a cilada das trevas. Senhor, livra-nos dos homens maus, em nome de Jesus. E eu peço agora, meu Pai, abençoa cada um,
Abençoa cada filho, abençoa a minha família, a minha esposa, os meus filhos, minhas noras e meus netos, a minha mãe, a minha sogra, as minhas irmãs, meus sobrinhos e cunhados. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro por todos os pastores, pelas suas famílias, seu ministério e sua saúde. Eu oro pelos obreiros e diáconos, eu oro pelo teu povo. Eu repreendo agora o espírito do acidente. Eu repreendo todo tipo de acidente por ar, mar e terra, todo carro desgovernado, toda imprudência no trânsito. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo os roubos, os assaltos, os sequestros, os furtos, os arrombamentos. Eu repreendo a bala perdida, a vingança e a maledicência em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Eu desejo uma ótima noite para você e para sua casa e amanhã, de manhã, às 5h45, eu estou esperando por você. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Até amanhã. Boa noite. Sonhos proféticos para ti e para tua casa, em nome de Jesus. Até lá. Glória a Deus.